Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou iniciando aqui a minha análise de pré-mercado, que vou publicá-la imediatamente no YouTube. Estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento, estudando para uma prova numa mesa, para ser admitido numa mesa proprietária, para negociar mini índice, mini dólar. Quero operar de forma mais responsável meu capital e quero obter um certificado de análise técnica. Então vou iniciar pelo ativo que aumentou, do dólar, mini dólar, que iniciou o mês de maior liquidez ontem. Verificamos aqui a trajetória que o ativo teve o mês passado, com baixa liquidez, porém ele é negociado já intensamente, né? Agora o ativo mais líquido, então vamos dando atenção ao histórico de ontem. Nesse caso aqui, o fechamento do contrato anterior levou a uma forte valorização do dólar no dia do fechamento, e a abertura dessa liquidez, desse contrato, mostrou uma defasagem, imediatamente foi corrigida. Porém, assim que a bolsa abriu, o risco, a aversão, voltou a ser temido pelo investidor brasileiro, devido ao mercado americano já estar naquele horário, né, no mercado futuro americano, dando sinais de enfraquecimento. Porém, após uma boa notícia, o mercado reverteu totalmente. Às 10 horas de Brasília, 11 horas de Brasília, reverteu fortemente, dando essa valorização do dólar. No caso do fechamento, era natural, normal que verificasse uma situação como essa, de ajuste. Bem, agora, com base nesse ajuste, com base nessa oscilação, nós podemos verificar outros pontos de interesse e outros pontos que passaremos a indicar como aonde o preço permanecerá o mesmo. Nesse caso aqui, nós temos a métrica que utilizamos com base na oscilação do dia, e nesse caso eu vou inserir duas métricas, porque temos a oscilação entre os contratos, né, entre a liquidez, e aqui é plausível de se verificar aonde que o preço poderia dar sinais de início de negociação. E foi assim que aconteceu. Eu não fiz essa análise porque eu fiz só do contrato anterior, que estava vencendo. Então aqui verifica-se, né, que no caso da métrica que eu utilizaria para a análise do dia anterior, seria essa métrica aqui, tá? Então a zona de briga estaria totalmente definida com esse fundo. Ele abre imediatamente com o gap e vai atrás do preço lá no fundo, tá? Então nada de diferente do que a gente tem analisado. Agora a zona de briga ficou bem mais ampla. Então nós vamos manter essa régua aqui, que seria a régua teoricamente, vamos dizer assim, que representou a rolagem. Aqui nós teríamos um primeiro alvo, e aqui nós não temos uma redundância, porém temos uma região ampla de indicação da situação. Olha lá o que está aparecendo lá. Provavelmente já pode ser um bug isso aqui, né? Vamos mudar isso aqui para o time frame de 15 minutos. Vamos verificar. Olha lá, 4.821 já está praticamente dentro do nosso retângulo lá. Ó o spread que tem aqui, ó. Já começou o leilão? Ainda não, né? Mas olha lá, 4.821 para 4.859. Provavelmente são as ordens do aftermarket, tá? Alguma coisa que se resolveu-se no aftermarket. Está aparecendo aqui. Então, com a métrica ali anterior, nós vamos deixar essa região entre essas barras verdes
para verificar se é por aí que vai andar os negócios. Vão andar os negócios. Bem, nessa situação, já comparando diretamente com a Bolsa Brasileira, o contrato da Bolsa Brasileira mais líquido é o M22, vence dia 16. Então, 16 de junho. Ele, agora, depois dessa retração, compensando toda a queda que ele fez, ele passa a ter uma oscilação num ponto que fica patente que primeiro a realização dos lucros do mês anterior nas posições de hedge do contrato dos ativos contra a moeda, né? Quem fez hedge da moeda contra os ativos ou vice-versa está posicionado em ativo porque comprou porque estava barato e agora está posicionado em hedge porque a moeda está desvalorizando. Talvez essa realização do mercado e essa nova percepção de que o mercado americano pode sofrer com a crise de combustível também, igual o Brasil está sujeito a sofrer, não é o mercado americano somente, é o mercado mundial, pela falta de combustível destilado, né, que é o destilado que vem das destilarias, que é o óleo diesel, que é o principal utilizado para transporte de terrestre e marítimo, né? Terrestre envolvendo os três segmentos, né? Veículos leves, que é o passageiro, etc. Carga, que são os caminhões, e ferrovias, né? Bem, então vamos lá. Nesse caso aqui, se a crise se avolumar e se a situação ficar drástica, nós podemos ver uma nova busca por valores antecipado do que seria a recessão a longo prazo. Agora já estamos falando não mais em recessão a curto prazo, não é mais uma recessão circunstancial, no caso da inflação, mas passará a ser uma recessão circunstancial por causa da mudança que o mundo está sentindo, geopolítica e principalmente voltada para a energia. Bem, aqui o ativo americano, como era de se esperar, ele teve oscilação forte, não buscou mais o fundo, por causa da situação que eu já reverti aqui, já refleti com vocês nas minhas análises, que a oscilação maior agora fica no sentido de as melhores empresas americanas, que são aquelas que estão nessa carteira, as melhores empresas escolhidas por Warren Buffett, são financeiras e petrolíferas. Então ele já aportou mais dinheiro em petrolífera, um pouco mais de dinheiro em financeira, porém as financeiras deles são voltadas para consumo de seguros. Numa crise, numa recessão, tende-se a gastar menos com alguma coisa. Talvez seguro seja uma das coisas que se gaste menos. Pode ser que no futuro elas não tenham, em futuro de 1 a 2 anos, não tenha resultado tão bom quanto outras empresas como as de energia, que serão extremamente demandadas por preços elevados e com capital circularão farão mais lucros por causa de capitais faturamentos mais elevados. Então, talvez a carteira entre no balanço, porém esse microcanal que ela começa a desenvolver aqui pode ser uma referência, né, a posição voltada para a energia, tá? Então, no caso da carteira dele estar um pouco mais carregada em energia, e no caso a gente já sabe que, por exemplo, em transporte aéreo ele já se desfez de quase tudo, né? Então verifica-se, né, que a carteira, aqui eu quero que ela fique no topo ali, tá? E aqui ela no fundo. O quadrado também, mesma coisa. Aqui ele sairia um pouco do quadrado. E o canal, ele está no lugar certo, porque aqui é o topo e aqui é o fundo. É um pouquinho mais para baixo esse canal aqui. Mas não é esse aqui. Aqui, lá fora, é aqui. Aqui eu vou abrir um pouquinho para cá para ele ficar mais fácil. Aqui, ó. Aqui está no topo, aqui está no fundo. Está o canal desenhado. E o retângulo agora vai ficar no lugar também um pouquinho afastado para cá. E esse aqui também vai para o lugar certo, que é na mínima ali. No caso, repete várias barras. Bem, então, talvez a formação desse canal amplo reflita
a situação da carteira em si em relação ao mercado, tá? E não em relação à economia americana em si. A carteira não é tão representativa da economia americana. Ela tem tecnologia bastante, que item de consumo poderá ser perder valor e perder lucro com a recessão mais prolongada. Bem, essa é a minha análise, vou publicá-la no YouTube. Lembro a vocês que eu sou um operador virtual, estou fazendo essas análises como parte dos meus estudos para obter um certificado de agente autônomo de investimento e de análise técnica. Estou publicando no YouTube. Chama a atenção que vocês não devem utilizar essas informações para nenhum tipo de negociação, para negociar na mini dólar, mini índice e BERC 34 na B3. Procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Leia os disclaimers de suas corretoras, leia os disclaimers das suas plataformas que vão utilizar. Obrigado.